coisa querida! Estamos falando de igualdade, estamos falando de isonomia, estamos falando de ações afirmativas, ou seja, aquelas ações do Estado, aquelas políticas públicas que visam estabelecer um tratamento diferenciado entre pessoas que estão em situação de desigualdade. Já falamos, então, das ações afirmativas estabelecidas tanto na Constituição Federal quanto em legislações infraconstitucionais que estabelecem diferença entre homens e mulheres, em decorrência aqui da sua igualdade, da sua identidade de gênero. Vamos falar ainda a respeito de outras ações afirmativas, agora falando especificamente sobre a identidade de gênero. Vem comigo para o slide. Dentre as ações afirmativas, decisões aqui a respeito desse tema, eu quero destacar a decisão do STF, que reconheceu como legítima aqui, né, a união estável homoafetiva. E eu trouxe aqui o trechinho da decisão do STF, que eu acho bem interessante. Olha só. É arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, exclua, discrimine ou fomente a intolerância, estimule o desrespeito e a desigualdade e as pessoas em razão de sua orientação sexual. Então veja que nesse caso aqui, o STF entendeu que deve ser considerado como família, como entidade familiar, aquele núcleo formado entre homem e homem, entre mulher e mulher, ou seja, aquela união estável homoafetiva. Ao reconhecer, então, o direito à união estável, homoafetiva, o próprio STF não excluiu a possibilidade da realização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, veja que eu tenho aqui uma decisão judicial que vem assegurar essa igualdade material. Isso porque não faz o menor sentido jurídico falando aqui se não se reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo, assim como se permitir o casamento civil aqui entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa decisão judicial é um exemplo aqui de ação afirmativa no que diz respeito a essa questão da identidade de gênero. Criminalização da homofobia e transfobia, que foi incluída aqui dentro do crime de racismo, também é uma decisão judicial que visa assegurar uma maior igualdade entre pessoas que são tratadas de forma diferente, e eu coloquei aqui um trechinho que eu acho relevante. O conceito de racismo ultrapassa aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos e alcança a negação da dignidade e da humanidade de grupos vulneráveis. Veja que o STF, ao estabelecer aqui que é crime a prática da homofobia e da transfobia, ele criminaliza um comportamento específico para determinado grupo. Veja que ao criminalizar isso, ele dá um tratamento diferenciado para esse determinado grupo. Ao fazer isso, o STF entende que está realizando aqui a igualdade material, ok? E por fim também, a decisão então mais recente do STF, que permite aos transgêneros, já mencionei isso ao falar de dignidade, mas também se relaciona com a ideia de igualdade material, o direito dos transgêneros de alterar, então, o seu nome, o seu prenome e o seu sexo no registro civil, independentemente de ação judicial, de cirurgia de mudança de sexo ou mesmo do uso de hormônios. Então, relembrando aqui essa decisão, aquele indivíduo transgênero, que é aquele indivíduo que não se identifica no gênero que ostenta. Então, ele visualmente, fisicamente é menino, mas se enxerga como menina. É João, e se enxerga como Maria. Ele não precisa necessariamente passar por uma cirurgia de alteração de sexo, ou usar hormônios, ou ainda ter que fazer uma ação judicial para que tenha alterado, então, o seu nome, que a gente chama de prenome, ou o seu sexo no registro civil, ok? Então, essas são mais algumas decisões que envolvem aqui a realização de ações afirmativas. E ainda as ações afirmativas no que diz respeito à reserva de vagas. Então, vamos lá. E aqui, a gente entra novamente em mais um assunto que gera muita polêmica, que é a questão da reserva de vagas para negros em concursos e universidades. Então, vamos lá. A lei que você já conhece, vou colocar aqui no slide, a Lei 12.990 de 2014, ela reserva, então, um percentual de 20% das vagas para os concursos no âmbito federal, do Executivo Federal, à categoria dos chamados negros. E o que eu quero que você saiba? O que é negro? Isso porque muita gente, às vezes, não sabe ou fala aquilo que desconhece da lei. Então, vamos lá. Diz assim o artigo 2º. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem
pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o tal do IBGE. Então aqui vamos lá. Como que funciona a questão da reserva de vagas e o que o STF entende que é a reserva de vagas para negros? Primeiro, de acordo com o STF, a reserva de vagas, tanto nas universidades como em concurso público, para a categoria dos negros, visa assegurar uma igualdade material, sim. Isso porque a gente não pode esquecer que existe, sim, racismo no Brasil. Então, entendeu o STF que a discriminação racial, o racismo perpetrado durante muitos e muitos anos na história da nossa humanidade, gerou uma situação de desigualdade entre a população branca e a população negra. E aqui, repito, não vamos entrar na discussão se você acha que o certo é cota social, é cota não sei o quê, cota não sei o que lá. Vamos entender o que o STF pensou a respeito disso. Nós temos um negócio chamado racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É o racismo que está nas estruturas, está nas bases do nosso Estado. Veja que não é aquele racismo apenas de você xingar ou ser preconceituoso ou ser discriminatório com uma pessoa negra. Não é você desdenhar ou humilhar uma pessoa apenas pela sua cor. Não é isso. É também racismo, mas não só. Quando a gente fala em racismo estrutural, nós falamos numa conjuntura de estruturas do Estado que colocam a população negra em uma situação de maior vulnerabilidade. Isso porque nós sabemos que mais da metade da população brasileira é negra, dentro do grupo de pretos e pardos. E eu tenho, dentro dessa proporção, dessa população negra aqui, a maior parte das pessoas pobres. Se você pegar a maior parte, a parte esmagadora das pessoas pobres no Brasil são negros. Então o Estado olha para isso e fala assim, ei, eu tenho mais da metade da população negra. E se eu pegar do mundo dos pobres, a maior parte das pessoas pobres são sim negras. Se você pegar, vamos pegar aqui uma informação relevante. Você sabia que 1% dos juízes no Brasil são negros? 1%. Você acha que num país em que a população é predominantemente negra, 1% dos juízes serem negros é algo justificável ou parece ter uma coisa estranha? Parece ter uma coisa estranha, né? Tá errado isso. Como assim? Se mais da metade da população é negra, então por que só 1% deles conseguem chegar a um cargo como o cargo de juiz? E por isso, então, existe uma estrutura que dificulta o acesso a cargos maiores, a concursos melhores, a melhores oportunidades de vida à população negra. E eu vou contar uma historinha que me abriu um pouco a mente para essa questão de reserva de vagas e talvez isso possa te ajudar para você fundamentar ou para você visualizar melhor essa questão do racismo. Era uma charge, me lembro até hoje, era uma charge que eu vi num blog francês há muito tempo atrás. E essa charge era mais ou menos assim. Num quadrinho, me acompanhe na viagem aqui, ó. Num quadrinho tinha um homem branco, parecendo europeu, assim, sabe? Tipo, com aquelas roupinhas de europeu, assim, aqueles pomponzinhos e tal e tal. E daí tinha esse homem branco, então, aparentemente conversando com um homem negro. Então tinha um homem branco e um homem negro. Pelo desenho ali, caracterizaria tipo um homem negro africano, bem negro, preto, tá? E eles estavam conversando, ok? Aí nisso, no segundo quadrinho, esse homem branco sobe nas costas do homem negro. E esse homem negro, a contragosto, assim, fazendo uma cara tipo, não sei o quê, impulsiona esse homem branco pro quadrinho de cima. Você tá me acompanhando? Tá. Aí quando esse homem branco chega no quadrinho de cima, esse homem negro que está no quadrinho de baixo, olha para o homem branco e fala assim, ei, me ajuda a subir agora. E o homem branco olha para ele e fala assim, eu não, sobe sozinho. Você está entendendo? O que a charge significa? Significa que a população branca aqui, europeia, fazendo uma remissão então à escravidão, se desenvolveu,
sim, gerou riqueza, e está na posição que está hoje, graças ao uso do trabalho escravo negro. Não só, mas principalmente do trabalho escravo negro. E eles se desenvolveram, então, às custas desse trabalho escravo. E a hora, então, que eles chegam em um certo desenvolvimento, ele olha, o escravo negro, né? Olha, então fala, ei, me ajuda a subir também, me ajuda a me desenvolver também. E o homem branco fala assim, não, sobe sozinho. Mas a pergunta é, o homem branco subiu sozinho? Ele chegou onde está sozinho? Não, ele chegou onde está às custas do trabalho escravo negro. Então, por isso, e é nesse sentido que eu quero que você visualize a decisão do STF, que entendeu que existe, sim, uma situação de desigualdade, que existe, sim, uma estrutura que vai privilegiar pessoas brancas pela sua condição de ser branco, enquanto vai gerar uma discriminação em relação às pessoas negras, entendidas nela, pretos e pardos. Vou dar um exemplo também, que talvez te ajude aí na reflexão. Eu tenho 2 amigos que são irmãos, e um é branco e o outro é bem negro, assim, pardo, certo? Tá. E eles são irmãos, têm diferença de idade de quase 2 anos, assim, e tal. E o pai deles tem muitas condições financeiras, são ricos, assim. E eles foram numa concessionária para comprar um carro. O pai dele foi lá para ver um carro e tudo mais. E levou 2 meninos. Só que os 2 meninos, eles estavam brincando na rua e tudo mais, estavam com roupa de brincar na rua e tal, meio sujo assim e tal. E o cara não viu que ele entrou com os 2 meninos, certo? E ele estava de mão dada com o filho mais branco, certo? Tá. E ele entrou então na concessionária e nisso entrou o outro filho, mais pardo, negro. E nisso ele entrou e os caras da concessionária queriam tirar ele da concessionária. Queriam tirar ele da concessionária, achando que ele era um menino de rua. Achando que ele era um menino, como é que é? Um trombadinha que fala da rua ali. E estavam tirando, não, sai daqui, moleque, não sei o que, tal. E era filho do cara também. A pergunta que eu quero que você faça é assim, será que se ele fosse loirinho do olho azul, isso teria acontecido com ele? É nesse pensamento que a política de cotas se dá. Será que se ele fosse branco, né, tivesse vestidinho ali, ajeitadinho, ele teria sofrido esse mesmo tratamento? Ele teria passado por essa situação? Claro que criança ali nem se ligou e tudo mais, mas ele sabe da história, né? O pai ficou indignado, falou que ia processar a concessionária, xingou todo mundo, pegou o filho e foi embora. Você tá entendendo? E daí? A minha filha, que é branca, loira, do olho azul, eu falo que eu tenho a filha mais parecida com a Xuxa do que a Xuxa, né? Porque meu pai é alemão muito loiro, de família toda de olho claro, pena que eu não nasci com o olho azul, mas minha filha veio e nasceu com esse olho, ela nunca vai passar por uma situação como essa. Ela nunca vai passar por uma situação desse tipo de humilhação. Você está entendendo? Ah, mas será que o dono da concessionária, nossa, ele pensou, nossa, eu vou ser racista e vou humilhar essa criança porque ela é negra e eu odeio negros? Claro que não, claro que não. Faz parte da estrutura. É natural. O cara, para ele aquilo é assim, não, é a criança da rua, tira dela ali, porque é moreno, porque é preto, porque é negro, não tira. Ei, você tá entendendo? Você tá na rua à noite, tá vindo uma pessoa negra e uma pessoa branca. Os dois com cara de que vai fazer alguma coisa. Tipo, meio malaco, assim. Você tem que atravessar a rua, você vai ter que ficar num dos lados. Qual é o lado que você escolhe? Isso não sou eu falando, isso aqui é a doutrina explicando. Geralmente as pessoas vão optar, ainda que subjetivamente, pelo lado do branco. Porque entende subjetivamente que a chance dele ser assaltado, alguma coisa, seria menor perto de uma pessoa branca do que uma pessoa negra. Você está entendendo? Isso não significa que não existam pessoas pobres brancas. Isso não significa que não existem pessoas vulneráveis brancas. Não é isso.
A questão é que as pessoas que guardam na sua pele os resquícios, os vestígios da escravidão feita à população negra pagam um preço diferenciado. E é nesse pensamento que o STF vem e visa reparar este débito histórico de discriminação e preconceito. E ele faz isso como, por exemplo, através de políticas de cotas em concursos públicos e universidades às pessoas negras, para que elas possam, através então da educação, através do estudo, melhorar sua condição de vida. É para isso que serve. E muita gente se equivoca ao achar que negro é diferente de pardo, porque não é. Negro é como se fosse um gênero, do qual é espécie pretos ou pardos. E veja que a lei de cotas, ela estabelece como critério o critério, né, o quesito de cor ou raça, estabelecido pelo IBGE. Eu sei que fala que não existe diferença entre raça e tal, mas assim, é assim que está na lei, é assim que eu vou falar, tá? Agora vamos lá. De acordo com o IBGE, você pode se identificar pertencente a 5 grupos étnicos. Você pode se identificar como branco, preto, pardo, índio ou amarelo, ok? Então, quais são os quesitos, quais são os critérios que você pode se identificar? Branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. Esses são os 5 critérios definidos pelo IBGE. Então, chegar os carinhas lá do IBGE na sua casa e ele vai perguntar, como que você se identifica? Ah, eu sou branco, sou preto, sou pardo, sou amarelo ou sou índio, ok? Você tem que se identificar dentro de um desses 5 grupos aqui. Legal. Aí, o que a lei entendeu? Que merece proteção aquele grupo das pessoas pretas, e quando a gente fala em preto aqui, é aquela pessoa da pele retinta, que você olha e você fala, essa pessoa é preta. O pardo é aquele que tem uma cor não tão retinta, ou seja, que a sua pele não é tão escura como a da pessoa preta, mas é sim considerado como pardo. Você está entendendo? E qual que é a maior dificuldade? Estabelecer quem é o pardo para fins de políticas públicas, para fins de cotas raciais. E é por isso que o judiciário está atolado, então, de discussões, inclusive eu tenho várias ações aqui, para assegurar a pessoas pardas o direito de ter acesso a cotas raciais, porque é um direito, sim, da população parda, tá? Agora, veja só, para eu me identificar dentro desse grupo de pretos ou pardos, quais são os critérios que se utilizam? Eu tenho a autodeclaração, que é como eu me vejo, então, eu olho para mim e olho e falo assim, sou branca, e me autodeclaro pertencente àquela categoria. A heteroidentificação é quando uma outra pessoa olha para você e fala assim, você é branco, você é preto, você é pardo, você é índio, entendeu? Essa é a heteroidentificação. Existe ainda uma terceira modalidade de identificação racial, que é pela identificação genética. O IBGE utiliza apenas os 2 critérios, os 2 primeiros critérios, ou seja, a autodeclaração e a heteroidentificação. E é por isso que esses 2 critérios é que são utilizados para fins de concurso público, porque o artigo 2º estabelece que vai ser utilizado os mesmos critérios do IBGE. Então, por isso, quando você se inscreve, quando o indivíduo se inscreve para concorrer nas cotas, ele tem que se autodeclarar negro, ou preto ou pardo, e ainda ele vai passar por uma banca de heteroidentificação. Ou seja, alguém vai olhar para ele e vai falar assim, você é preto ou você é pardo. Você está entendendo? Então, quais são os critérios aqui utilizados, então, para fins de concurso? A autodeclaração. E a heteroidentificação. Ok? Esses são os 2 critérios que o IBGE utiliza e que, por isso, são utilizados em concursos públicos, tá? Então, só para colocar aqui o que comentamos. Então, a política de cotas, ela nasce, então, para combater o chamado racismo estrutural. E também o racismo institucional. Inclusive, já tem várias questões aí de banca, questão da CESP, inclusive, falando aqui do conceito de racismo estrutural.
Então, repetindo, só para a gente ficar bem claro aqui esse pensamento, o racismo estrutural não é apenas aquele racismo em que eu olho e xingo a pessoa porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou uma pessoa preconceituosa, né? A pessoa do coração ruim mesmo. Né? Você, aquela pessoa assim, esse tipo de racismo, todo mundo rechaça. Todo mundo que é de bem rechaça esse tipo de racismo. Só que existe um racismo que está dentro da nossa estrutura, ou seja, que faz com que as pessoas desse grupo de populações, de pessoas negras, não consigam melhorar de vida, não consigam crescer, se desenvolver, justamente pela posição social que ocupam. Por isso o Estado ele tem que dar uma forcinha, ele tem que ajudar aqui, dando sim privilégios, benefícios a esse grupo de pessoas, para que eles possam ter uma situação de igualdade. Esse é o racismo estrutural, o racismo que está dentro da nossa estrutura social, da nossa pirâmide de hierarquia social. E eu tenho o racismo institucional, que é o racismo dentro das instituições. E o exemplo que eu dei é, por exemplo, o percentual de 1%, né, dos juízes do Brasil serem negros, que é um percentual bastante pequeno se comparado a toda a população brasileira aqui, ou de todo o grupo de juízes do Brasil, tá? Então, essas ações afirmativas voltadas aqui para negros, que faz parte do gênero pretos e pardos. Ok aqui? Beleza. Há também reserva de vagas para índios em situações específicas e também a reserva de vagas para deficientes. Veja que a reserva de vagas para deficientes é uma situação também interessante. Eu tenho pessoas que, pela sua deficiência, pessoas que, pela situação em que se encontram, têm mais dificuldade do que pessoas que não têm a deficiência para estudar, né? Vamos pensar no concurso público mesmo, para estudar, para se desenvolver e alcançar um cargo melhor. Pensando nessa barreira que essas pessoas com deficiência encontram, nessa dificuldade que essas pessoas com deficiência encontram, vem o Estado e estabelece uma política de cotas também para pessoas com deficiência, ok? Inclusive a própria Constituição estabelece esse tratamento diferenciado lá no artigo 37 da Constituição Federal. E o último exemplo aqui, né, de ações afirmativas, veja que não são poucas, né? Não são poucas. Tem a questão do ProUni, que é um programa de bolsa de estudo integral e parcial para aquelas pessoas, né, para aqueles estudantes que vêm lá do ensino médio de rede pública ou de rede particular que foram bolsistas, né, que tiveram bolsa integral. Para estudantes com deficiência, que também, novamente, essa diferença, e aqui para professor de rede pública de ensino, para custear aqui cursos de licenciatura e tudo mais. Então, veja, o Estado, ele muitas vezes estabelece um tratamento diferenciado entre pessoas que estão em situação de desigualdade. Às vezes, você pode parecer eu lá, né, em relação à minha irmã, que via aquilo muitas vezes de uma forma injusta, desnecessária, mas que naquele momento se mostrava justo. Mais importante é você saber que as medidas, todas as ações afirmativas que comentamos, elas devem ser medidas tomadas de forma excepcional e temporária. Vamos anotar isso? Medidas temporárias. Ou seja, medidas que vão ser utilizadas durante um período de tempo e uma vez que as pessoas estejam em situação de igualdade, elas devem ser encerradas. Você quer um exemplo de ação afirmativa, que inclusive já foi objeto de prova, mas que hoje já não acontece mais em decorrência da situação de igualdade? Vou te contar. Foro por prerrogativa aqui, foro da mulher no caso de separação, no caso do divórcio. Vou te contar essa história aqui. A nossa legislação processual, ela estabelecia que no caso de divórcio, a ação deveria ser feita no domicílio da mulher. Por que era assim no domicílio da mulher? Porque, em geral, a mulher que ficava com os filhos. Então, como a mulher que fica com os filhos, existe a situação de desigualdade, então faz ação lá onde ela mora para facilitar a vida da mulher, a sua defesa, já que é ela que vai estar ali com os filhos. Você está entendendo? Era assim que funcionava. Inclusive, o STF reconheceu essa diferença aqui, né, do foro, então, para a mulher como algo constitucional à época. Entretanto, o nosso Código de Processo Civil mais recente, ele vem e acaba com essa prerrogativa. Porque hoje a ação ela deve ser feita
onde estiver a criança. Por que será que agora é onde está a criança e não mais onde está a mulher? Isso porque a gente sabe, e essa é uma realidade, a gente sabe que hoje tanto pai quanto mãe ficam com guarda de filho. Inclusive, a tendência é que os dois tenham a guarda através da guarda compartilhada. Então, não faz mais sentido essa discriminação. Essa discriminação, ela se tornou uma discriminação desnecessária, uma discriminação abusiva, e por isso foi retirada da nossa legislação. Você está entendendo? Então, por isso aqui, exemplo, então, de uma ação afirmativa que foi inicialmente considerado como constitucional pelo STF, mas que foi suprimida aí pela nossa legislação processual, e tá tudo certo, justamente porque hoje a situação entre homem e mulher se diferenciou, mudou, e por isso a situação também deve mudar, ok? Muito bem. Eu vou encerrar por aqui, e no próximo bloco eu vou falar a respeito da igualdade nos concursos públicos, que é um tema bem importante também para a sua prova. Te espero lá.